Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mergulho nos Arcanos. Hoje falando sobre o número 5, o Papa ou o Hierofante, dependendo do tarô que você utilizar. E eu agradeço muito os elogios, a presença, o acompanhamento das pessoas nessa sequência, né, nesse mergulho que a gente está dando juntos nos arcanos maiores do tarô e futuramente nos menores. E sempre vou encorajá-los a comentar, a trocar ideias, a trazer sugestões e continuar semeando e compartilhando ideias positivas. Se você gosta de tarô, se você está interessado na continuidade desse processo e vai continuar com a gente, já gosta desse tipo de assunto, por favor, dê um joinha nesse vídeo. Se você está interessado em saber dos próximos vídeos, sem precisar ficar visitando, já acione o sininho para receber as notificações, compartilhe o canal e a gente agradece. Vamos lá! Depois que a gente, sendo o papel do louco, passou pelos 4 primeiros arquétipos que representam nossa questão instintual, né? Tanto positivo, o feminino, o interno, o externo, né? O feminino e o masculino, a gente encontra agora uma figura que é uma figura anciã, uma figura sábia, uma figura com muito conhecimento e muita sabedoria, né? A gente encontra a frequência, a presença, o arquétipo daquele ser que no tarô de Marseille é considerado o Papa, né? E o Papa é a ponte, né? O grande pai, considerado pontífice, pontifex, que vem do latim pontifex, que representa a ponte da terra para o céu, do céu para a terra. Então ele é aquele ser que a sua sabedoria, o seu conhecimento está muito ligado às questões divinas, né? Ele é considerado o número 5, depois dos 4 primeiros arquétipos instintuais, sendo considerado também a quinta essência. Então é como aquele ser que já está muito estudado, muito experiente, muito vivido e tem um pleno conhecimento prático na sua vida das leis que regem a divindade na Terra e das leis que regem esses elementos. Então ele é a união desses elementos gerando a quinta essência. O Papa ou Hierofante, ele é o arquétipo ancião, aquele arquétipo do avô, do padre, como o próprio nome fala, do Papa, daquele professor sábio, daquele professor experiente, que todo mundo confia nele e que se dirige a ele para entender a situação de uma forma mais clara, aos olhos, à luz de um conhecimento superior. Então a gente vai encontrar nos mais diversos tarôs, que está sendo mostrado ao longo desse vídeo, várias imagens de homens, né, porque é um número ímpar representando o masculino, o número 5, né, o quinto arcano. Então a gente vai ver figuras geralmente de homens, com uma idade avançada. Então você vai ver que a grande maioria já tem barba, já tem uma questão mais curvada, uma postura mais curvada, né? Mais serena, tendo clareza de pensamento, clareza do que quer falar, tendo a consciência de que sendo claro, sendo aprumado, equilibrado, o seu conhecimento é passado de forma mais clara, mais acolhedora para as pessoas, né? A gente vê essa imagem, né, do arquétipo do professor, do mestre, em vários mitos, em várias representações mitológicas, em vários processos projetivos que a gente encontra em ferramentas como no tarô, como na astrologia, e também encontra na nossa vida prática, nas ferramentas que a gente usa para o nosso entretenimento, né? Vamos supor filmes, né? Desenhos, séries. Então a gente vê o arquétipo desse arcano, né? Por exemplo, no Mestre Yoda, na série Star Wars, a gente vê no Mestre Ancião, no desenho Cavaleiros do Zodíaco, naquele desenho clássico dos anos 80, no Dungeons and Dragons ou Caverna do Dragão, a gente vê a imagem do Mestre dos Magos. A gente vê também a presença desse arquétipo naqueles filmes e naqueles desenhos antigos que envolvem artes marciais, que são os mestres Shaolins, né? Aqueles senhores orientais já velhos, com suas barbas brancas e longas, né? Seus bigodes longos e brancos, porque esse arquétipo está muito presente na nossa alma, no nosso inconsciente, né? E ele representa um ensinamento muito importante, que é a força não está no físico, né? O verdadeiro poder não está no físico, ele está no conhecimento espiritual, ele está na sabedoria, né? Então esses
esses arquétipos, né, eles mostram que quando é despertada a força do espiritual, todos devem se curvar à frente, todos devem se curvar ao Papa, tanto que o louco, passando pelos 4 primeiros arcanos, todos eles, inclusive o imperador, curva-se perante ao Papa, porque é dele que vem a sabedoria e os ensinamentos. Por ser velho, né, por ser ancião, o caminho que o Hierofante ensina é o caminho tradicional, daquelas leis que foram muito estudadas, muito entendidas durante muitas eras, né? E todos esses conhecimentos são passados para as pessoas, que não importa o grau social, o sexo, a orientação sexual, o nível social, o status, o poder, todos devem curvar a cabeça na presença desse arquétipo, né? Porque ele ensina algo que é inerente a todo mundo, um ensinamento que ele é presente e é o mesmo desde sempre. E esse ensinamento é algo que a gente carrega independente da era que a gente vive, independente da situação com a qual a gente se encontra. Tanto que essa figura, né, do Papa e do Hierofante, apesar do nome ter mudado, é uma figura que se mantém praticamente inalterada desde a época do tarô de Marsella até os tarôs mais atuais. Um parênteses interessante é que no tarô Shadowscapes, que a gente está colocando a imagem juntos, a gente vê a imagem de uma grande árvore, né, que é a figura daqueles Ents. Quem já leu e viu os filmes do Senhor dos Anéis já viu aquela imagem das árvores que são muito antigas, que são muito sábias, viveram muitas eras e têm um conhecimento muito amplo das questões do mundo, da vida, né? Então é um parênteses bem interessante que a forma como esse tarô utilizou o símbolo do Hierofante. Essa carta, ele representa o arquétipo do ser que conhece a lei maior. Aquela imagem que ensina a lei, que visa o bem de todo mundo, e o amparo e o ensinamento, né? Então, como eu falei, independente do seu grau social, é para essa figura com a qual você vai recorrer e receber ensinamentos de uma forma igual, seja para você, seja para o seu irmão que está numa situação social muito inferior ou superior à sua. Futuramente a gente vai ver uma imagem que se assemelha do Hierofante, que é o arcano 9, né, o eremita, né? E para a gente ver que esse arquétipo do ancião está muito presente. Só que o eremita ele vai ensinar algo diferente, ele vai ensinar a questão do crescimento individual com o passar do tempo e o ganho de experiência, né? Transformar a sua visão numa forma ampla de ver essa situação, essa problemática de uma forma diferente. A gente vê o número 5, né, voltando ao número 5, a presença do pentagrama, que foi muito utilizado pelos mestres, pelos magos, pelos grandes ensinamentos magísticos, né, que é um campo do Hierofante também. O Hierofante ele entende todas essas questões simbólicas mágicas e aplica na realidade. Então, o pentagrama é também uma forma de evocar a quinta essência, de representar a quinta essência, o homem vitruviano, né, que já foi muito utilizado pela antiga magia, né. A gente também vê a questão do número 5 sendo a presença da Santíssima Trindade, que é o número 3, com a adição, né, mais o número 2, que representa as duas polaridades humanas, totalizando o número 5. E a gente vê também na presença de muitas cartas do Hierofante a presença do símbolo das chaves cruzadas, né, que é a chave para o céu. Um dos nomes conhecidos desse símbolo é a chave para o céu, que representa um conhecimento, né, que nos abre as portas do céu, ou seja, seguindo o conhecimento que esse símbolo representa, a gente caminha em direção ao paraíso, ao céu, ao pós-vida divino abençoado. E ele também representa o equilíbrio, né? Tanto do homem na sua elevação espiritual, quanto a graça divina se dirigindo à terra, se dirigindo ao homem. Essas leis, mesmo que unindo a questão do ancião estar ligado à divindade, né, como a presença do Papa, a presença de Oxalá, a presença de Quiron, eles estão muito, os ensinamentos do arcano Hierofante estão muito ligados para a vida prática e coletiva, né? Mesmo que esses ensinamentos nos tragam uma certa evolução espiritual. A gente vai ver, mais uma vez na carta 9, no Eremita, mais para frente, a transcendência do fator ancião para o nosso crescimento individual, para a nossa transcendência.
Então a presença desse arquétipo ancião é inegável. A gente vê a presença dessa figura muito simbólica presente na nossa vida, como falei nos filmes, né? E a gente vê nas questões religiosas, a gente vê nos mitos, né? Então a gente, no próprio tarô mitológico, é usada a imagem de Quiron, que é o centauro experiente, que não pode mais batalhar devido a um ferimento, que é contado no mito de Quiron, e que ensinam os heróis. Então algumas pessoas veem Quiron, né, como apenas um cara que treina soldados, que treina guerreiros, mas na verdade a gente não pode confundir soldados e guerreiros com heróis. Heróis, eles são seres muito prontos para gerarem grandes feitos, grandes mudanças positivas no mundo. Ou seja, ele precisa ter não só um grande conhecimento bélico e um bom preparo físico, como um bom arcabouço de conhecimentos ancestrais, teóricos, religiosos, conceituais, né? Conscienciais também. Então a presença de Quiron, ele, apesar da carta ele não ser tão idoso quanto os outros, a gente já vê a imagem de uma figura madura, uma figura que carrega um pergaminho, que já é uma representação de conhecimento, da escrita, da palavra, e a luz do conhecimento acima dele. E a gente também vê a imagem de Oxalá, do orixá Oxalá, e principalmente na sua forma anciã, que é chamado de Oxalufã. E na mitologia celta também podemos encontrar a figura do hierofante na figura de Cernunnos, que Cernunnos, para quem não sabe, ele não é considerado apenas o masculino ativo, ele também é o detentor da sabedoria antiga, né? Aquele que entende as leis e que ensina essas leis de acordo com o que sempre foi e que é aplicável a todos os seres humanos, sejam homens, mulheres, independente da classe social, gênero ou qualquer tipo de situação. Esse arcano também pode ser relacionado a 2 signos do zodíaco, que é peixes, principalmente peixes, porque ele lida com a ascensão espiritual, com os conhecimentos que estão do outro lado, mas também a versão madura, veja bem, a versão madura do signo de Sagitário, que é um arquétipo do professor, do mestre, do orientador, do apontador de caminhos. Então, com isso, obviamente, eles estão ligados aos planetas regentes desses signos, que é Netuno para peixes e Júpiter para Sagitário. Essa imagem fica muito presente nas nossas vidas, ele também está ligado à presença dos nossos avós, dos nossos antepassados, anciões que possuem um conhecimento muito amplo e têm algo a nos passar. Então a gente deve se dirigir a essa carta com profundo respeito, com uma profunda admiração, com uma profunda gratidão, quando eles caem na jogada e quando eles aparecem de uma forma muito presente na nossa vida, porque ele é uma dádiva dos céus, uma dádiva da divindade para que a gente aprenda coisas muito importantes para a nossa vida. Então agradecemos a presença do hierofante, do Papa, desse trono ancião, dessa questão anciã que nos passa ensinamentos com muito amor. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.